Seja bem-vindo, você que está chegando. Todo campeão na Bíblia passou por momentos de desafios. Eles passaram, mas eles venceram. Olha a palavra que Deus me deu para você nesse dia de hoje. Desafios antecedem as grandes vitórias. Você vai ver aqui o primeiro exemplo que José, antes de ser governador do Egito, ele passou por grandes dificuldades. Você vai ver também Davi, mesmo sendo ungido rei na juventude, ele enfrentou também grandes desafios, perseguições, que ele teve que fugir até para preservar a sua própria vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Existe um decreto de Deus sobre a sua vida e Deus te trouxe aqui para te fortalecer hoje e para dizer que assim como no passado, na época da Bíblia, Deus continua sendo o mesmo hoje. A Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, que Davi, porém, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Então, Davi aqui, ele enfrentou perseguições, ele teve que fugir, fugir de grande perseguição, mas ele foi reanimado no Senhor, o nosso Deus. Sabe, uma outra história que me impacta muito e que a Bíblia diz é de Gideão. E a Bíblia diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe, antes das grandes vitórias, antes de uma grande intervenção de Deus, sempre acontecem grandes desafios. Desafios antecedem momentos de grande vitória. E Deus é com você. Sabe, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui para te reanimar. E para dizer, assim como aqueles campeões da Bíblia, aqueles personagens que nós amamos, que nos inspira, assim como José, que nós citamos aqui, Davi, nós citamos aqui também Gideão, assim como eles venceram, nós também vamos vencer. E o nosso maior exemplo, desde o Velho Testamento já estava falando sobre ele, é Jesus. Jesus, ele enfrentou grandes aflições, as maiores dores que alguém podia enfrentar, mas ele venceu. E tem um louvor que eu gosto muito que fala: como ele venceu, nós também vamos vencer. Sabe, se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. E eu sei que Deus, ele também vai dar vitória para você. Talvez é uma questão emocional, talvez você está em grandes batalhas espirituais agora, mas nessa oração, nesse exato momento, Deus, ele está dando vitória para você. Especialmente se você está passando algum ataque espiritual ou alguma coisa na sua emoção, nós vamos orar aqui agora, nós vamos orar aqui juntos e Deus vai fazer algo, Deus vai te tocar de uma maneira especial. Deus te trouxe aqui para te reanimar, te dar uma nova força, um novo vigor. Sabe, você vai ver que a presença de Deus, ela é muito importante para nós. A presença de Deus nos conduz, a presença de Deus nos guia, mas também a presença de Deus nos traz coragem. Um outro exemplo aqui de campeões na Bíblia que obtiveram grande êxito, vitória, sucesso dentro do plano de Deus para eles é Josué. E lá em Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Sabe, um outro exemplo ainda, Daniel, ele se manteve fiel, mesmo quando a vida dele estava em risco. Ele se manteve fiel, ele confiava que Deus é maior que o desafio. Sabe, Deus é maior que o desafio. A Bíblia diz que quando Daniel havia sido lançado na cova dos leões, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então você vê vários exemplos aqui, de grandes personagens bíblicos que eles enfrentaram grandes desafios, mas obtiveram um grande êxito. E assim também vai ser com você. Sua história, seu testemunho será um testemunho de milagres. Sabe? Vão olhar para você e vão começar a confiar mais em Deus, através do que Deus vai
vai fazer na sua vida, sabe? Olharão e temerão e confiarão no Senhor, diz lá em Salmo 40, creio que é versículo 3. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Eu sei que o poder de Deus vai atingir você. Deus vai tocar você nesse momento. Deus trouxe você aqui para te reanimar. Assim como quando nós lemos aqui, Davi, porém, se reanimou no Senhor. Deus está trazendo um novo ânimo. Deus te trouxe aqui e eu creio que a glória de Deus, agora, a glória de Deus, ela vai tocar você. Deus, ele vai fazer algo muito poderoso sobre a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Se você está com alguma dor no seu corpo, se você precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus, esse é o seu momento. Nós vamos orar aqui agora. Eu sei que Deus vai fazer milagres ainda hoje Deus vai agir na sua vida. Nenhum mal vai ficar de pé e Deus, ele vai trazer à existência grandes milagres, grandes mudanças sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está vendo? Então, olha o tanto de exemplos que nós temos. José, Daniel, Davi, Gideão. Olha o tanto de exemplos que nós temos. E também nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, nós também, né, temos experimentado do poder de Deus. Nós temos visto que em momentos de desafios, Deus, ele sempre aparece. Gideão pediu um sinal para Deus porque ele tinha um desafio. E Deus deu os sinais que ele precisava. E mesmo com o desafio, mesmo sentindo medo, ele decidiu agir. Isso é coragem. Você está ouvindo? Talvez a sua mente está dizendo o contrário, mas Deus está falando: tenha coragem, que tudo vai dar certo no final. Assim como eles venceram os desafios, você também vai vencer, sabe? Eu tenho convicção do que eu estou falando aqui com você. Se você precisa de um sinal, se você precisa vencer um desafio, se você precisa de um novo ânimo, porque coisas externas muitas vezes a gente consegue resolver ou consegue lidar com elas, mas quando o problema é interno, falta um ânimo, né? Falta um ânimo dentro de você, então isso é algo muito sério, né? Mas Deus te trouxe aqui para te reanimar. Eu declaro que você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sabe, a Bíblia diz que sobre um poder que age no nosso interior, e esse poder vem para trazer uma força. E é isso que está acontecendo, está vindo uma força nova sobre você, sendo fortalecido com poder no homem interior. Você que estava sem forças aí, Deus te trouxe aqui para te dar um novo ânimo, uma nova força, e Deus vai fazer algo extraordinário. Escuta bem, aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar a oração da madrugada, e também verifica as outras orações aqui no canal. Deus tem feito coisas poderosas. Os horários que nós estamos aqui é 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Vamos orar? Coloca aí se você tem um pedido de oração. Assim como os personagens da Bíblia venceram, assim como nós temos vencido hoje, sabe? Esse desafio que você está passando está antecedendo uma grande vitória. E assim como Deus foi no passado, Ele continua sendo hoje. Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele continua fazendo os milagres hoje, Ele continua agindo hoje. Eu declaro que até orações em pensamento serão respondidas e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua história, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para te reanimar, sabe? E Deus, eu ouvi o Senhor dizendo que tem alguém aqui, que você está prestes a tomar uma decisão precipitada, mas Deus te trouxe aqui para te dar um livramento. Não saia da onde Deus colocou você, talvez em um local de trabalho, né? Talvez em um lugar que Deus colocou você lá, talvez seja até sua igreja local. Não saia de lá se Deus não está falando com você sobre isso. Não seja guiado por emoções, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Deus está dando agora um grande livramento aqui de pessoas tomarem decisões erradas, fora do querer de Deus para a vida delas. Sabe? Você que está aí, vamos orar. Talvez a gente nem ora algumas vezes e quer tomar algumas decisões. Então,
Deus te trouxe aqui como uma providência, para não deixar você sair da rota, do caminho que Ele tem para você. Vamos orar. O poder do Espírito Santo está agindo sobre você agora. Deus está agindo aí nesse local de trabalho. Deus está agindo agora na sua vida de uma maneira muito poderosa. Em nome de Jesus. Olha aí como Deus está tocando você. Olha como Deus está te fortalecendo. Você que estava sem forças para trabalhar, forças para cuidar da sua casa, recebe força agora em nome de Jesus. Eu lembro que eu cheguei em um comércio esses dias e nós vamos orar agora. Cheguei no comércio esses tempos e uma pessoa falou, eu estava lá na oração, eu estava sem forças aquele dia, mas quando eu recebi aquela palavra, eu recebi uma força sobrenatural de Deus. Ela falou que teve forças para levantar, cuidar da casa, para fazer aquilo que precisava fazer. E essa força que Deus está dando para você, eu declaro também que Deus está te dando sabedoria. Fala, eu recebo, eu creio. Fala assim, eu recebo essas palavras na minha vida. Quando você vem aqui na oração, você não pode ficar só ouvindo, você tem que também receber. Fala, eu recebo essa palavra. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Pelo menos fala amém, porque isso vai movimentar o mundo espiritual. O mundo espiritual é regido pelo poder das palavras, na cobertura do sangue de Jesus. Se você ainda não colocou, coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Ou coloca o seu pedido de oração aqui, nós vamos orar. Isso não é em vão não, você vai ver que a oração é poderosa e a oração pode mudar a história. Deus vai te colocar dentro da história que Ele escreveu para você. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando grandes desafios, mas todo campeão na Bíblia passaram por grandes desafios. Desafios antecedem grandes vitórias. Foi assim com José. Antes de se tornar governador do Egito, ele passou por tantas dificuldades, traições, injustiças, rejeições. E assim também tem sido com alguém aqui hoje. Mas a sua palavra diz que o Senhor transformou tudo isso em bem. A tua palavra nos disse hoje que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados por seu propósito. Pai, Davi também foi o nosso exemplo que nós citamos aqui, ungido rei desde muito jovem, mas enfrentou tantas perseguições, ao ponto de ter corrido risco com a sua própria vida. Mas ele perseverou, permaneceu confiante no propósito do Senhor. Pai, a tua palavra diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Eu peço que o Senhor venha trazer um novo ânimo, libera agora uma unção especial, a unção do boi selvagem, o óleo fresco. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora fortalecer. Olha como Deus está te fortalecendo agora, recebe força agora em nome de Jesus. Deus está agindo no espírito, na alma, no corpo, e Deus também está agindo com os milagres. Milagres estão vindo em sua direção, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Porque em meio às lutas, assim como também outro exemplo que nós citamos aqui, Gideão, o Senhor encorajou ele a liderar um pequeno exército para vencer um grande exército dos midianitas, mostrando que é o Senhor que é a nossa força. Pai, com 300, milhares foram vencidos. E assim também o Senhor faz hoje. O Senhor muitas vezes usa coisas pequenas para confundir coisas aparentemente grandes, para confundir coisas grandes. Pai, a sua presença hoje é que nos fortalece, é que nos traz coragem, é a sua presença. Outro exemplo que nós citamos, Josué, o Senhor diz para ele, esforça-te e tem bom ânimo. Pai, reanima agora. Pai, livra cada um aqui de toda opressão. Outro exemplo que nós citamos e que nós cremos que o Senhor continua agindo assim, Daniel, ele se manteve fiel, mesmo quando ele teve com a sua vida em risco também. Ele confiava que o Senhor é maior que o desafio. E nós também confiamos. A tua palavra diz que nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nós cremos em ti, Senhor Jesus. A tua palavra também tem nos dito hoje que o Senhor muitas vezes quer nos transformar, quer colocar um cântico novo na nossa boca e transformar a nossa história em um testemunho. Muitos verão e confiarão no Senhor. Pai, obrigado porque em tempos de espera, em tempos de deserto, o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandona. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, obrigado, nós te agradecemos por essa força, nós te agradecemos pelo teu poder,
Nós te agradecemos pela sua presença. O Senhor tem nos feito justos. O Senhor nos tem feito dignos, mesmo sendo indignos em nós mesmos. É a tua justiça, é a tua força, é a tua dignidade que nos alcança e nos transforma. Pai, em nome de Jesus, continua com o teu Espírito fortalecendo nesse dia a cada um que está aqui, em nome de Jesus. Tem uma presença de Deus aí tocando você, tem uma presença de Deus te fortalecendo e Deus te trouxe aqui para reanimar. Assim como Davi, se reanimou no Senhor, Deus está reanimando você. É o poder do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que está trazendo esse ânimo, que está trazendo essa força, que está trazendo essa inspiração para você, em nome de Jesus. Gente, que especial. Eu vou deixar uma oração especial também para você aqui no primeiro comentário fixado. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Estamos sempre aqui, quando? 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Até o nosso próximo encontro. Até lá.